Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Adelino, sou biólogo de formação, sou funcionário do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Piauí, o LACEN Piauí. Vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o diagnóstico do agravo, desse novo agravo chamado varíola dos macacos, que aqui a gente vai chamar de varíola dos roedores, tá? Basicamente, então vou iniciar aqui a apresentação. Então, esse seminário chamado Varíola dos Roedores, ou Monkeypox, está sendo promovido pelo CIATEM, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais e Negligenciados, e pelo IDS, e conta com a colaboração do LACEN, né? Então, vai ser uma apresentação bem rápida, bem simples, para falar sobre o diagnóstico, basicamente para falar como vai ser feito o diagnóstico desse agravo, Monkeypox, no LACEN, Piauí. Então, como eu falei, vai ser sobre o diagnóstico. Aqui, os tópicos, uma rápida introdução sobre o tema, como deve ser feita a coleta de amostras e o armazenamento, e o processamento e algumas considerações finais. Bom, primeiramente, eu queria falar que o que eu coloquei na apresentação, basicamente, eu retirei de 2 documentos. Um deles data de 23 de maio de 2022, que foi publicado pela OPAS. Então, são orientações, são diretrizes laboratoriais para diagnóstico dessa infecção. O outro documento é a nota técnica do próprio LACEN, tá, que foi editado e foi publicada em 2 de setembro, já a sua 4ª versão, tá, com base também nos documentos oficiais do Ministério da Saúde e outros. Aqui abaixo tem os links onde estão disponíveis esses documentos para consulta pública a qualquer momento. Então, basicamente, no documento da OPAS, eles frisam bastante a questão do risco biológico, o gerenciamento do risco biológico. Então, devem ser tomadas medidas sempre para minimizar esse risco de transmissão dessa infecção, sendo que a instituição deve fazer essa avaliação do risco, analisar as amostras clínicas de rotina dos pacientes com suspeita ou confirmados com segurança para o manipulador, certo? Eles recomendam que seja definido um número restrito de funcionários do laboratório que processam as amostras clínicas desse tipo, que esses profissionais tenham competência e experiência comprovada com o manuseio, com o manejo dessas amostras clínicas. Além disso, usar os EPIs adequados, como o gorro, óculos de proteção, a máscara N95, avental, luva, tá? Evitar procedimentos que possam gerar aerossóis infecciosos, isso porque aumenta o risco da contaminação, principalmente para o manipulador. E tudo isso justificado porque a infecção pelo vírus pode ocorrer no laboratório, por via respiratória, durante essa fase de processamento de amostras com material contaminado ou devido às práticas inadequadas. Vale ressaltar que o LACEN já adquiriu grande experiência no manejo e processamento dessas amostras desse tipo, digamos assim, né? Então, praticamente a gente já tem uma rotina, um fluxo de trabalho que garante
essa proteção para o manipulador. Com relação à coleta de amostras, são preconizadas as coletas de material vesicular, no caso, a secreção dessas vesículas. Para essa coleta, deve-se realizar esfregaço com sobre uma ou mais lesões, dando preferência para as lesões vesiculares ou das pústulas. Não é recomendado, digamos, estourar as vesículas, estourar as lesões para retirar a secreção, não. Basta fazer esfregaço sobre a superfície da lesão. A outra amostra, outro tipo de amostra, seriam as crostas de lesão, no caso são os fragmentos da pele da lesão. Isso quando o paciente é encaminhado para a coleta na fase mais tardia, onde as lesões já estão secas. Então, faz a coleta desse material, das crostas, e armazenam-se em frascos limpos, sem líquido preservante. Vale ressaltar aqui que o material vesicular é coletado com suave, e aqui das crostas, não. Pode-se usar qualquer outro tipo de material para coletar e depositar no frasco sem conservante. Na ausência de material vesicular ou de crosta, pode-se fazer coleta de suave de lesões apenas de mucosas de região oral ou perianal que sejam sugestivas. Então, são as coletas de lesão. Coletar o material com suave e seguindo as mesmas recomendações para a coleta de secreção. Se o indivíduo não tem mais vesícula, não tem lesão, lesão ou crosta, pode-se fazer a coleta de suave, de região orofaringe ou suave anal, seguindo as mesmas recomendações para a coleta de material vesicular, desde que ele seja, no caso, o contato de caso confirmado e que tenha o quadro sugestivo da infecção, como febre, linfonodomegalia. Então, essas seriam basicamente as amostras que seriam coletadas de acordo com o caso para serem encaminhadas para o laboratório. Aqui tem o fluxo que consta no material, no documento do LACEN, a nota técnica, falando sobre as amostras, a secreção de lesão, o fragmento, o suave de paciente sem lesão. Feita as coletas, deve-se fazer a solicitação do exame no sistema GAL, do LACEN Piauí, né, seguindo as orientações que constam também nesse documento, fazer a notificação, imprimir a ficha de notificação no site aqui disponibilizado, site oficial do Ministério da Saúde, e ressaltando também que o LACEN fará a distribuição dos frascos para coleta. Tá? Os frascos específicos para a coleta das amostras podem ser adquiridos nas sedes dos territórios regionais de saúde, as regionais de saúde, cada um dos territórios, ou no LACEN via ofício, caso não possam ser adquiridos nas regionais de saúde. Aqui, continuando, orientações para cadastro no GAL. Então, o profissional que for fazer a coleta, for fazer a solicitação no GAL, é extremamente recomendável que ele leia esse documento, veja essas orientações para a solicitação correta do exame no sistema GAL. Tá? Tudo isso consta lá no documento. Também um resumo sobre os tipos de amostras e as orientações que foram disponibilizadas e o tipo de acondicionamento para as amostras. Aqui, como eu falei, os tubos
com as amostras deverão vir identificadas com o nome completo do paciente por extenso, data e nome da amostra. Por exemplo, amostras de lesão, de secreção, coletadas com suave, podem ser coletados até 3 suaves de 3 lesões diferentes, digamos assim, e acondicionados no mesmo tubo. E não misturar amostras de secreção com amostras de crosta de lesão, bem como também não misturar os suaves de região orofaringe ou perianal com amostras de suave de outro local. As amostras recém-coletadas, elas devem ser acondicionadas em temperatura de refrigerador ou congeladas a menos 20 graus por até 7 dias. E se for ultrapassar mais de 7 dias, para ser feita a análise, deve ser congelada a menos 70 graus. E evitar ciclos de congelamento e descongelamento. Bem, basicamente, essas recomendações devem ser seguidas também pela equipe do LACEN, ao receber a amostra. Se não for possível encaminhar a amostra de imediato para análise, congelar a menos 20 ou menos 70 graus. Então, só falando um pouquinho também sobre o vírus, aí já foi falado em outra apresentação, o vírus é um vírus relativamente grande, pelos padrões que a gente conhece. Ele tem aproximadamente 300 nanômetros de diâmetro, tem um formato mais ou menos quadradinho, formato de tijolo, como alguns falam. Pertencem à família dos poxvírus, cuja família possui genoma de dupla fita de DNA. Essa dupla fita é envolta por proteínas que a protegem, e esse conjunto de DNA com proteínas é chamado de nucleocapsídeo. Além disso, isso é envolto por uma membrana, que é a membrana do core, ou do cerne, que envolve esse nucleocapsídeo, e, por fora, externamente, um envelope de lipoproteínas. O genoma dessa família de vírus varia de 170 a 200 quilobases, ou seja, 200 mil bases, e a partícula viral carrega várias proteínas que são necessárias, que vão ajudar na replicação dentro da célula hospedeira. Somente para efeito de comparação com o vírus do SARS-CoV-2, o vírus SARS-CoV-2, causador da COVID, que é bem menor, tem um diâmetro de aproximadamente 125 nanômetros e o genoma de apenas 30 quilobases, ou seja, praticamente 6 a 7 vezes menor, e é de fita simples de RNA. Então, o vírus monkeypox é de DNA, enquanto o SARS-CoV é de RNA. Sendo um vírus de DNA, no laboratório já tem umas diferenças que melhoram, digamos assim, a praticidade dos testes, né? Porque a gente sabe, embora hoje em dia já não existe mais aquela preocupação muito grande com amostras de vírus de RNA, por o RNA ser mais sensível à degradação e tudo mais, por conta dos processos de controle de degradação. Então, mas o vírus de DNA, sabemos que o DNA é mais estável, então não precisa tantos cuidados quanto se tem com amostras de vírus de RNA, em termos de degradação de material. Então, no tocante ao processamento de amostras para o diagnóstico molecular,
Faz-se, então, a extração, obviamente, do material das amostras. Pode-se utilizar kits comerciais disponíveis ou kits manuais ou automatizados disponibilizados para os outros agravos, por exemplo. Os mesmos kits de extração utilizados na rotina, por exemplo, para arboviroses, pode ser utilizado também para a extração do DNA, purificação do DNA de amostras para o diagnóstico de monkeypox. Então, a confirmação da infecção pelo monkeypox se baseia em testes de amplificação de ácidos nucleicos, basicamente pela reação em cadeia da polimerase, a PCR, que pode ser tanto convencional ou em tempo real. Ultimamente, já não se pratica muito a PCR convencional pelas dificuldades em análise posterior do material genético amplificado, né, para confirmação da reação. Ultimamente, basicamente, todos os laboratórios já utilizam a PCR em tempo real pelas facilidades que ela apresenta. Então, são utilizadas as PCRs convencional ou em tempo real para a detecção das sequências específicas do DNA viral. A PCR também, ultimamente, ela pode ser utilizada em combinação com o sequenciamento para melhor caracterizar e melhor confirmar a identidade do vírus. Tá? A gente sabe que a PCR, por si só, já é suficientemente específica, mas o sequenciamento dá uma garantia a mais da identidade do vírus, além de poder classificar a amostra em relação às linhagens do vírus. Né? Vários grupos de pesquisa já desenvolveram protocolos de PCR que já foram validados para a detecção da família do vírus, a família Orthopoxviridae, ou também, mais especificamente, para o gênero e para o monkeypox. Alguns desses protocolos também já incluem a diferenciação dos clados do vírus em relação aos clados da bacia do Congo ou da África Ocidental, por questões epidemiológicas. Então, no documento da OPAS, já estava, naquela época, disponibilizados dois algoritmos dois fluxos para o diagnóstico por PCR. Alguns protocolos, no caso desse algoritmo 1, envolvem dois passos, que seria uma PCR para a detecção do gênero ou da família Orthopoxviridae, e sem identificar a espécie, sem direcionar para o monkeypox, e, em seguida, fazer a reação específica para o monkeypox. Então, seriam dois passos. Inicialmente, fazer uma PCR para a família e, em sendo positivo, fazer a reação específica para o monkeypox. E, sendo positivo, estão confirmando o caso. Já no segundo fluxo, pode-se fazer a PCR já específica para o monkeypox vírus, confirmando o caso a amostra seja positiva, e a partir dessa primeira análise, já confirmatória, fazer uma segunda PCR para se chegar à identificação do clado a que pertence, se bacia do Congo ou da África Ocidental. Os kits de PCR para detecção desses vírus estão em desenvolvimento ainda, apesar de já bem avançados, mas ainda não dispomos de kits comerciais. Obviamente, o Ministério da Saúde, juntamente com a Biomanguinhos, estão trabalhando na confecção e na
na produção desses kits. Aqui, por exemplo, um protocolo disponibilizado no documento da OPAS, já indicando uma PCR, um protocolo de PCR em tempo real para detecção específica do vírus, e inclusive com uma reação, a segunda reação para se chegar à identificação do clado. Aqui, para quem se interessa por PCR, quem gosta do tema, tem todo aqui o passo a passo, o protocolo, os componentes, as suas concentrações, tudo mais. Então, seriam utilizados na reação 5 microlitros de DNA da amostra ou dos controles, junto com 15 microlitros de mistura. Aqui as etapas de cada uma das PCRs para a identificação dos clados. Tá? Aqui um exemplo de resultado de PCR de um colega que me mandou, já utilizando no laboratório. Nesse mesmo documento estão disponibilizadas as sequências dos primers e das sondas para cada um desses alvos. Tá? Então, é factível que qualquer laboratório que tenha interesse em produzir esses primers e sondas, esses insumos para PCR em tempo real, pode tranquilamente mandar sintetizar e utilizar no seu laboratório. Com relação aos kits, como eu falei, o Ministério, juntamente com a Fiocruz, a Biomanguinhos, estão trabalhando nesses kits moleculares para o diagnóstico dessa infecção. Aqui, notícia publicada em 29 de agosto de 2022, que a Anvisa já teria autorizado o uso emergencial de kits para o diagnóstico. Teriam sido produzidos apenas 24 unidades, 24 mil reações para detecção, para diagnóstico do monkeypox, numa reação multiplex, um alvo para a família, um alvo para o monkeypox vírus especificamente, e para outras infecções no tocante ao diagnóstico diferencial, como varicela zoster ou o vírus do molusco infeccioso. Então, em 29 de agosto, já estava autorizado o uso emergencial do kit, embora o kit ainda não tivesse registro. Então, a partir disso, também se trabalhou para obter o registro do kit, e aqui notícia de 20 de setembro de 2022, que a Anvisa já teria aprovado o registro do primeiro teste para o diagnóstico do monkeypox. Exatamente aquele kit que teria sido autorizado o uso emergencial para aqueles alvos. Além disso, mais recentemente, em 28/9, foi publicado que a Anvisa já teria aprovado um segundo teste para o diagnóstico da monkeypox, sendo que, no caso, esse teste é específico e unicamente para o monkeypox. Então, não apresenta a detecção dos outros vírus, como varicela ou do molusco. Tá? Então, basicamente, a Fiocruz, a Biomanguinhos já estão produzindo 2 kits para o diagnóstico, embora em fase inicial, e ainda não temos informação de quando esses kits estarão disponíveis para os LACENs, no caso, quando estará disponível para o LACEN Piauí, para que a gente possa fazer toda essa análise aqui mesmo no nosso laboratório. Só para questão de informação, o LACEN Piauí recebeu já e já encaminhou para o laboratório de referência
e recebeu de volta os resultados respectivos de 85 amostras. Tá? Aqui constam somente o número de amostras cujo resultado foi disponibilizado. Não consta aqui, dentre esses 85, amostras em processamento. Tá? Então, dessas 85 amostras analisadas e com resultado disponível, 12 delas tiveram resultado detectado, ou seja, são 12 pacientes positivos confirmados para o monkeypox no estado do Piauí. Em outra apresentação, já foi discutido de onde esses pacientes são oriundos. Não vem o caso aqui. No Brasil, no informe número 72, de 28 de setembro, agora recente, constavam como casos confirmados mais de 7.600 casos no Brasil e mais de 5.000 casos suspeitos. Tá? Mais de 7.600 casos confirmados no Brasil até o dia 28 de setembro. Aqui. Com relação que eu mencionei rapidamente sobre sequenciamento, dispomos também de dados de sequenciamento disponíveis publicamente no GISAID, que é a plataforma onde faz a integração desses dados de sequenciamento de todo o mundo. Então, nós temos aqui que, em 29 de setembro, 2.456 sequências genômicas teriam sido já depositadas e disponibilizadas para a comunidade científica. Ou seja, quase 2.500 sequências já foram depositadas. Mas, além disso, outras certamente já foram sequenciadas e ainda não foram depositadas no banco de dados. Dessas quase 2.500 sequências disponibilizadas, 113 delas foram depositadas pelo Brasil. Então, os pesquisadores dos laboratórios brasileiros também contribuem com o depósito de sequências do vírus, no caso aqui, até dia 29 de setembro, com 113 sequências depositadas. Então, essas informações estão disponíveis publicamente no GISAID, para a gente ir acompanhando o número de sequências no mundo, em qualquer região que você tenha interesse. E, como considerações finais, a gente deve sempre lembrar que a confirmação da infecção deve considerar as informações clínicas e epidemiológicas, né? Já se aceita que a detecção positiva por ensaio de PCR para a família Orthopox viridae, seguida de confirmação específica de monkeypox vírus, por PCR ou sequenciamento, ou detecção positiva por ensaio de PCR específico, monkeypox vírus, em casos suspeitos em áreas endêmicas e não endêmicas, indica a confirmação da infecção por monkeypox vírus. Embora seja preferível realizar testes confirmatórios específicos para o monkeypox, a detecção positiva por ensaio de PCR para a família Orthopox vírus é considerada suficiente para a confirmação laboratorial dos casos suspeitos em países não endêmicos, inclusive. Então, só para deixar claro que qualquer teste que o laboratório disponha, seja ele específico para o gênero, o monkeypox, ou para a família Orthopox, é suficiente para a confirmação da infecção. Tá certo? Basicamente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, com relação ao diagnóstico do monkeypox vírus. Hoje, a gente ainda não está realizando no LACEN
Estamos aguardando a disponibilização dos kits pelo Ministério da Saúde, então, para depois iniciarmos a rotina de diagnóstico do monkeypox vírus no nosso próprio estado, no nosso laboratório central. Ok? Muito obrigado e bom dia a todos.